Olá, meus queridos irmãos, que alegria grande nós podemos estar juntos aqui neste domingo, mesmo que através desse mecanismo virtual de podermos nos encontrar sua família, para esse tempo de louvor, de culto ao Senhor. Eu não sei você, mas eu já estou cheio de desejo no meu coração de nos encontrarmos para termos nosso culto presencial e eu tenho certeza que será uma grande festa, uma grande alegria. Tenho conversado com alguns irmãos e as ideias já estão todas harmonizadas. É um culto cheio de celebração, vai ser um momento muito especial quando nós nos reencontrarmos presencialmente e eu tenho certeza que será uma noite abençoada de júbilo, de louvor ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, esse é um recurso também abençoador que Deus nos deu para que nós pudéssemos, assim, nos encontrarmos e podemos nos abençoar, podemos ter esse momento gracioso com a palavra do Senhor, você aí com a sua família nesse momento, cultuando ao Senhor no seu lar. É um momento precioso para nós. E esse final de semana, mais do que nunca, é sem dúvida nenhuma um momento importante. Nós estamos comemorando a Páscoa, nos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, da morte e da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. E nessa noite eu queria, através desse canal, compartilhar com você uma palavra exatamente a respeito da ressurreição poderosa do Senhor Jesus e como isso impacta a nossa vida e como isso mudou a nossa vida. Então, se você puder, pegue já a sua Bíblia, aí juntamente com a sua família, abra a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Eu vou te dar esse tempinho para que você faça isso em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. E vamos meditar nessa palavra. Vamos, nessa noite, falar a respeito dos frutos da nossa justificação. Os frutos da nova vida, da vida que nós temos em Cristo Jesus. Os frutos de uma vida transformada, os frutos da salvação em nós. Romanos 5, versículo de número 1. Olha só o que a palavra de Deus nos diz então aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu queria pedir a você que, juntamente com a sua família, agora você fechasse seus olhos e nós pudéssemos pedir ao Senhor. Eu vou orar e você vai me acompanhar nessa oração pedindo a Deus a graça dele sobre nós. A graça dele sobre nossa igreja, sobre essa equipe que está aqui comigo agora, preparando esse momento especial desse vídeo para você. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar. Deus eterno, nós rogamos a tua graça sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ó Deus, que se reúne nos seus lares durante esse tempo de quarentena. E pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração pela tua palavra. Dá-nos a tua graça e dá-nos a tua bênção. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. E que nessa noite, em nossos lares, ou quando qualquer pessoa estiver assistindo esse vídeo, em qualquer momento, cada vida seja abençoada pelo Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo é um texto maravilhoso para falar ao nosso coração a respeito da nossa salvação. A Páscoa é um lembrete para nós de que a nossa salvação vem do Senhor, de que a nossa salvação é obra graciosa do Deus bendito, soberano sobre todas as coisas. Se você bem se lembra,
O livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala nos primeiros 4 capítulos a respeito de como nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Paulo é bastante enfático aqui. Ele está dizendo que nós somos salvos pela fé somente e nada, absolutamente nada pode ser acrescentado a isso. Nada neste mundo pode nos garantir a salvação a não ser a fé em Cristo Jesus. A justificação pela fé é o único fundamento seguro da nossa salvação. Não existe nenhum outro fundamento. Paulo deixa claro para nós, lá no capítulo de número 3, por exemplo, de que todos os homens pecaram. Todos os homens se afastaram de Deus, vivendo por si mesmos, em rebeldia. Todos os homens, então, se extraviaram e se tornaram nulos no seu pensamento, nulos na sua mente e no seu coração. De tal forma, irmãos, que quer seja judeu ou gentio, não importa, absolutamente não importa. O homem só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Essa é a palavra, esse é o ensino que o apóstolo Paulo nos dá nos primeiros 4 capítulos da sua carta aos Romanos. Nós somos justificados pela fé em Jesus. E todos os nossos pecados foram pagos na morte sacrificial e substitutiva de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus, então, irmãos, são centrais. Elas são esse firme fundamento da nossa salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, por sua vida, por sua ressurreição, nós também temos vida. Interessante porque o apóstolo Paulo então chega no capítulo de número 5 e depois de ter falado sobre a justificação, sobre o firme fundamento da nossa salvação, que é Cristo, sua morte, então ele começa a nos falar sobre os frutos da justificação. Eu e você que agora temos a graça de Deus, eu e você que fomos comprados por preço, eu e você que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, agora justificados, temos frutos da justificação que nos alcança. O apóstolo Paulo diz que a justificação, ela frutifica paz, ela frutifica esperança, ela frutifica o amor e ela frutifica a alegria. E eu quero então nessa noite, nessa mensagem, partilhar com você um pouquinho sobre esses frutos da justificação. A paz com Deus, a esperança em Deus, o amor abundante de Deus e a alegria eterna que eu e você podemos ter em Deus. Olhe comigo na sua Bíblia, eu quero começar falando com você a respeito da paz com Deus. Esse é o primeiro fruto que nós temos da justificação, a paz. Os primeiros versículos dizem, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Essa é a notícia extraordinária, irmãos. Por causa da morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos por causa do pecado. Nós somos aproximados, não somos mais filhos da ira, mas nós somos filhos amados de Deus. Fomos perdoados por intermédio de Cristo Jesus. Efésios, capítulo de número 2, versículo 3, diz que éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas agora nós somos filhos da graça, nós somos aproximados, nós somos perdoados. O que é ter paz? Um autor chamado R.H. Mounce, ele diz o seguinte, ter paz com Deus significa estar em um relacionamento com Deus, no qual toda hostilidade, toda contrariedade causada pelo pecado foi totalmente removida. Ter paz é não mais existir sobre a ira de Deus. Pense comigo, a verdadeira paz é estar em paz com Deus, ou seja, não estarmos mais em rebelião contra o Senhor. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador, ele dizia o seguinte, antes de termos a paz de Deus, nós precisamos ter paz com Deus. É muito interessante porque muitas pessoas, elas querem a paz de Deus. Elas querem uma paz divina, uma paz perfeita, mas elas não querem ter paz com Deus. Irmãos, entenda, nós éramos filhos da ira, nós estávamos contrários à vontade de Deus e a ira de Deus estava sobre nós. Se deixados à nossa própria sorte, nós seríamos condenados e condenados de maneira justa e correta da parte de Deus. Éramos por natureza inimigos de Deus. Mas o Senhor resolveu esse problema. E agora nós temos primeiro paz com Deus.
estamos harmonizados, somos filhos, fomos aproximados, somos resgatados, somos comprados. E agora nós podemos de fato ter também a paz de Deus que enche o nosso coração. Paz com Deus só se dá por intermédio de Jesus Cristo. Nós só teremos paz com Deus através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Por intermédio do nosso Senhor Jesus, nós temos um acesso seguro, temos um acesso eterno ao trono da graça divina. Nós estamos firmados na graça, é o que o texto diz. Ele deixa claro, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu e você podemos acessar o trono da graça de Deus, a graça abundante para nós na presença do Senhor. Nós podemos nos deleitar no amor de Deus, na graça dele que se derrama sobre minha vida e sobre a sua vida. E tudo isso porque nós temos paz com Deus em Jesus. Essa paz que nós recebemos é uma paz plenamente garantida. Nós não precisamos buscar uma falsa paz, uma paz que este mundo pode trazer, que as circunstâncias limitadas, que as circunstâncias deste mundo podem, em tese, nos oferecer. Não, não. Nós precisamos e já temos em Jesus essa paz que excede todo o entendimento. Romanos 4, versículo 25 diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A paz com Deus, irmãos, nos torna filhos amados, amigos de Deus, e ela preenche todo o nosso coração. Por isso esse é o primeiro fruto, e é importante fruto que é a justificação e que a verdadeira salvação nos dá. Nós temos paz com o Senhor. Nós não somos mais inimigos, nós não estamos mais distantes e alienados da fonte de vida, mas nós estamos agora próximos, tão íntimos do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e nós podemos nos aproximar dEle com alegria, com intrepidez, com confiança de que, como um Pai querido, Ele nos ouve, porque nós somos filhos amados do Deus eterno. Mas a passagem do apóstolo Paulo aqui em Romanos 5 continua. E além da paz, a paz de Deus, nós também podemos ter como fruto da justificação a esperança em Deus. Olha comigo na sua Bíblia, por favor, de novo. O finalzinho do versículo de número 2, ele nos diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, ele continua, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha o que o apóstolo está nos dizendo aqui. O segundo fruto que nós temos é a esperança. Em Cristo Jesus, nós podemos nos gloriar. Ou seja, nós podemos nos alegrar na esperança da glória. Nós olhamos para o futuro com expectativa. Nós olhamos adiante com expectativa, com alegria, com confiança. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6 diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, a esperança da glória, de olhar para diante e saber que nós estamos nas mãos do Senhor, de que a mão de Deus está sobre nós, de que Ele é o dono da história, Ele é o dono da nossa vida, e dele nós dependemos e dele nós somos. Isso gera esperança no nosso coração. Os santos, os crentes podem se gloriar até mesmo nas suas tribulações. Imagine isso. O que o apóstolo Paulo está nos fazendo pensar é que os crentes, eu e você, podemos nos alegrar, ainda que em meio às nossas próprias tribulações, às nossas lutas, às adversidades. Porque Deus tem um propósito de nos fazer crescer por intermédio delas. Pense comigo, irmãos, o Senhor não permite que passemos por desertos, sem que com isso Ele esteja, no final das contas, sempre querendo nos provar e nos levar ao amadurecimento. Deus sempre tem propósito no nosso sofrimento. Deus sempre tem propósito no meio das nossas tribulações. Como Elizabeth Elliot dizia, o sofrimento nunca é em vão. Deus sempre tem um propósito. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno
eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Que maravilhosa verdade nós temos aqui, queridos. No final das contas, as tribulações, ou a tribulação é como uma escola para a maturidade. Através da tribulação, através das lutas, das dificuldades, Deus nos faz crescer. Deus produz maturidade no nosso coração. Lembre, por exemplo, do que a palavra nos diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós podemos nos alegrar, nós podemos ter motivo de nos alegrarmos. Entenda, não é que o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos olhar para o sofrimento e ficar rindo. Não, mas é que nós podemos considerar que mesmo o nosso sofrimento, que é real, que dói, que incomoda, que machuca, mas ainda o nosso sofrimento, nas mãos de Deus, tem um propósito de nos fazer crescer. Deus quer nos levar à maturidade espiritual. Deus quer nos fazer crescer. A esperança para nós, irmãos, não é mero otimismo. Eu não quero só que você seja um otimista no meio dos seus problemas. Eu não quero apenas que você seja um grande otimista agora, nesse momento de quarentena, de limitações com relação a coronavírus. Mas eu e você podemos ter uma esperança que, no final das contas, é uma confiança plena e segura na obra de Cristo por nós. Nós temos a nossa salvação garantida. Nós temos a nossa salvação alicerçada na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele nos garantiu vida e vida eterna, e vida em abundância, e vida segura. E essa é a convicção que nós podemos ter. Essa é a esperança. Fomos invadidos pela paz de Deus. Temos paz com o Senhor. Somos filhos amados, aproximados dele. E a esperança em Deus está gravada no nosso coração. A esperança da glória, a certeza e a convicção de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que ele não falha, ele não falta, ele não dorme, ele não se esquece de nós. Ele tem cuidado de nós a cada dia. Ele tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Essa é a esperança que nós podemos ter. Mas há um terceiro ponto aqui. Um terceiro ponto que eu gostaria que você refletisse e pensasse nele comigo. Nos versículos 5 até o versículo de número 8 agora, o apóstolo Paulo parece nos falar sobre um terceiro fruto. Ele parece nos falar sobre um terceiro fruto que nós podemos ter da parte de Deus. E esse fruto é o amor abundante do Senhor derramado sobre nós. Primeiro ele fala sobre paz, depois ele fala sobre esperança, e agora ele nos leva a refletir sobre o amor de Deus. O amor abundante de Deus que se derrama sobre o nosso coração. Ele começa no versículo de número 5 dizendo, olha, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A esperança é recompensada pelo amor de Deus. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos nele e o amor dele é derramado sobre nós. A expressão de Paulo aqui parece dar essa ideia de sermos inundados pelo amor de Deus. Não é apenas uma gotinha de amor que é derramado no nosso coração. Não é apenas uma porção pequenininha de amor que é derramado no nosso coração, mas nós somos como que inundados pelo amor de Deus. Todo o nosso ser, toda a nossa alma. O amor de Deus então é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12 diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito desse mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, recebemos o Espírito de Cristo e ele habita no nosso coração. E é exatamente o Espírito de Deus que habita em nós, que faz derramar-se sobre nós o abundante amor de Deus. É ele que derrama em nossos corações o amor indescritível de Deus, o amor eterno de Deus, esse amor sacrificial que entregou o seu próprio Filho. O amor de Deus, então, queridos, ele nos é acessível exatamente por causa da morte do Senhor Jesus. Entenda, a cruz é como que uma porta para que eu e você possamos encontrar após ela o amor de Deus que é derramado sobre nós. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz, nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós.
Entenda, irmãos, nós conhecemos o amor de Deus por causa da morte do Senhor Jesus, por causa do sacrifício dele. Ele morreu quando nós éramos fracos, quando nós éramos incapazes de resolver o problema do nosso próprio pecado. Era impossível a nós resolver o problema do pecado. Éramos fracos, mas ele nos amou. É o que o texto diz. Ele nos amou quando havia fraqueza em nós, versículo de número 6. Ele nos amou também quando nós ainda éramos ímpios, quando vivíamos no pecado, na impiedade, seguindo o curso deste mundo, seguindo as concupiscências da nossa carne. Ele morreu por pecadores, ele morreu por homens e mulheres injustos e injustas. Ele morreu quando nós não merecíamos absolutamente nada. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3, versículo de número 18. Irmãos, essa é a grande prova do amor de Deus por nós. Se você olhar para o versículo de número 8, e esse versículo é tão importante e tão impactante, porque lá nos é dito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo é a prova perfeita, cabal, final do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, esse versículo que está gravado na nossa mente, gravado no nosso coração. Porque a morte de Cristo prova o amor de Deus. A cruz é esse lembrete. A cruz é essa lembrança constante de que Deus nos amou com amor eterno. E Ele nos atraiu para si com bondade, com benignidade. O amor de Deus é enorme. O amor de Deus é incalculável. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus é eterno. Ele nos amou, queridos. E eu e você podemos colher paz. Podemos colher esperança. Podemos colher o fruto do amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos desamparados. O amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E se nós estamos em Jesus, então nós temos paz com o Senhor, esperança na glória e amor derramado poderosamente, copiosamente, abundantemente sobre os nossos corações. Paulo então agora nos leva a um quarto ponto e último lugar. Ele fala que além de paz, de esperança, de amor, nós também podemos abraçar a alegria. A alegria é esse quarto fruto que nós temos da justificação. A alegria que inunda o nosso coração e que nos dá certeza. Lá no versículo de número 11, terminando essa sessão, ele diz: mas nós também nos gloriamos em Deus. Nós também nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A justificação em Cristo, irmãos, é o firme fundamento da nossa alegria. Paulo usa uma expressão aqui que é interessante e aparece outras vezes. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele usa a expressão: nós podemos nos gloriar em Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Nada mais do que nós podemos nos alegrar em Deus. Gloriar aqui é a ideia de ter alegria, de podermos nos alegrar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus fez em nosso favor, na obra graciosa do Senhor ao entregar o seu próprio Filho. No versículo de número 2 ele diz que nós podemos nos gloriar ou nos alegrarmos na esperança da glória. Versículo de número 3, podemos nos alegrar mesmo nas tribulações. E agora no versículo 11 ele diz, nós podemos nos alegrar em Deus. Podemos nos alegrar no próprio Senhor, nessa comunhão que nós temos com Ele. Lembra de Filipenses 4, versículo de número 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus quer que eu e você tenhamos comunhão com Ele e nos alegremos nessa comunhão. Ele nos reconciliou. Por que é que muitas das vezes nós não conseguimos estar alegres em Deus? Martin Lloyd Jones dizia que o nosso fracasso é muitas das vezes resultado da fixação do nosso olhar em nós mesmos, na nossa miséria e nas trevas do nosso coração. Quando nós nos prendemos demais em nós mesmos, nós nos esquecemos de encontrar alegria em Deus. Mas Ele nos chamou para si, o Senhor nos reconciliou, agora nós temos comunhão com Ele. Nós estamos próximos do Senhor,
nós habitamos na sua comunhão, na sua presença. Ele nos aproximou, nos chamou para si. Nós temos esse privilégio, essa alegria enorme de estarmos na presença do Senhor e saber que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E nós precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos olhar para Deus, porque a nossa alegria está nele. A nossa alegria, irmãos, está em saber que pela morte de Cristo Jesus, nós somos e seremos livres da morte eterna. Nós não seremos afetados pela ira vindoura, nós não seremos afetados pela morte eterna no último dia, não. Nós podemos olhar para diante e saber que estamos reconciliados e que nós temos paz com Deus. No último dia, no dia do juízo final, no dia do retorno de Cristo, nós estaremos em comunhão com o Senhor. A nossa alegria está em saber firmemente que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele governa a nossa vida e nós temos comunhão abundante e perfeita com Ele. Nós temos acesso a esse trono de graça e nós não precisamos duvidar. Mesmo que passemos por tribulações e talvez nunca tenhamos passado por algo tão atípico, tão estranho quanto estamos vivendo agora. Eu imagino que você tem sentido as mesmas coisas que eu. Dúvidas, perguntas, dificuldade de lidar com essa situação, saudade de fazer coisas simples da vida, saudade de podermos estar juntos agora, aqui num domingo, na nossa igreja. Que saudade! As coisas estão tão diferentes, sentimos esse tempo de tribulação, de receios, de dúvidas, mas saiba, confie, eu e você podemos continuar nos alegrando no Senhor, porque nós temos comunhão perfeita e total com Ele, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada neste mundo, nenhuma doença, nenhum vírus, nenhum problema econômico, social, nada pode te separar de Jesus. Irmãos, nós podemos perder tudo, mas isso não pode ser perdido. Isso não será de modo nenhum perdido, porque Ele nos aproximou de si mesmo. O Senhor nos chamou para perto de si, Ele nos tornou seus filhos. Eu quero concluir essa mensagem apelando ao seu coração. Nós temos paz com Deus. Nós temos esperança confiante, nós temos esse amor abundante derramado sobre nós e nós temos uma alegria incomparável. O que mais nós podemos querer? O que mais nós podemos pedir? O que mais nós precisamos ansiar? Irmãos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, tudo isso, sua morte, sua ressurreição, sua vida, no final das contas, tudo isso se torna a garantia de que nós podemos nos gloriar no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos descansar nele, descansar na provisão que vem de Deus. Nós podemos então nos alegrar em meio às tribulações. Nós podemos perseverar, ainda que nesse mundo de dores. Como nós podemos então repousar e descansar no Senhor? Eu quero terminar então dizendo a você, descanse na provisão do Senhor. Se alegre, ainda que em meio às tribulações, porque Ele é o seu Deus. E persevere nesse mundo de dores. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa guardar essa palavra no seu coração. Irmãos, até que mais informações nós tenhamos, nós vamos continuar nos encontrando assim. Mas mesmo assim eu quero animar você, encorajar você. Cultue ao Senhor com a sua família. Junte o seu lar. Se você é chefe da sua família, se você lidera o seu lar, junte todos agora, louve ao Senhor, busque ao nosso Deus, movimente a família ao redor da palavra do Senhor, ore e dependa dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, guarda essa palavra no nosso coração e abençoe o teu povo, abençoe-nos como a tua igreja e enche o nosso coração da esperança, do amor, da alegria e da paz que vem de ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.